Saudações, Alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 221. Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com o meu grande amigo Gibson, meu irmão Fábio e a grande Ana. Tudo bem com você? Tranquilo. Eu achei que você ia esticar mais o dá até ficar rouquinho assim. É que a semana não foi tão inspiradora assim. Aí Tá, beleza. Eu entendo. não deu pra puxar tanto assim. É, eu entendo. Faz parte. Essa semana o Corinthians jogou 2 vezes, empatou 1-1 as 2 partidas, né? Fizemos 2 gols, os 2 gols de pênalti. Mas enfim, o que eu queria dizer é que o Corinthians agora, eliminado da Copa do Brasil, tá naquela hora da zona morta. Tá naquele momento que não vai acontecer mais nada. O ano do Corinthians praticamente acabou. O Corinthians pode pensar já no ano que vem, né? A não ser que aconteça um milagre daqueles espetaculares e a gente faça uma recuperação fantástica, os outros times tenham uma queda gigantesca, a gente não vai atrás desse Campeonato Brasileiro, certo? E, enfim, eu espero que com o Mancini, o genial Mancini, a gente não volte para a zona de rebaixamento. Então a gente está naquele momento que a gente não tem pressão nenhuma. Talvez seja o momento mais tranquilo do ano corintiano. As partidas agora passam a ser uma vez por semana só, porque o Corinthians não está envolvido em nenhuma outra competição. É aquela hora da tranquilidade para o Corinthians pensar no que quer fazer o ano que vem e para começar a colocar em prática algumas coisas, começar a melhorar. Acho que a gente está num momento interessante, apesar de monótono no ano. Cara, eu acho que é meio utópico pensar nesse conceito de o Corinthians não tem pressão. Acho que a partir de agora, assim, o Corinthians vai criar a própria pressão de alguma forma. Se começar a perder, vai criar uma pressão para não voltar a entrar na zona do rebaixamento. Se começar a ganhar, vai criar uma pressão para justamente, tem que colar agora no G4, tem que entrar no G4, tem que brigar pelo título, sei lá. O Corinthians é assim, o corintiano é assim. Eu acho muito utópico esse seu conceito aí do Corinthians não tem pressão agora. O Corinthians vai ter pressão, não importa. Tá em 9º, já tem pressão para chegar em 8º. Né? É isso. Tá brigando, vai ter que brigar, tem que mostrar em campo alguma coisa, porque se não mostrar, o corintiano vai colocar pressão. Não tem jeito. É óbvio que jogar no Corinthians tem pressão. Eu não tô falando que não existe pressão nenhuma, mas se você for pensar no ano inteiro do Corinthians, a pressão agora é a menor. Até porque o Mancini assumiu tendo que tirar o time da zona de baixamento. Essa era a função dele, essa era o que a gente queria. Ele conseguiu, em poucas partidas, já conseguiu, já tirou. Eu acho que aí a pressão boa talvez seja venha agora. Se a torcida começar a ganhar e começar a chegar pra cima, vem uma pressão interessante, uma pressão boa. Não é que tá sem pressão, mas a pressão é menor, é isso que eu tô querendo dizer. A minha impressão é que eles estão jogando sem pressão, porque não vejo pressão nenhuma para eles correrem, não vejo eles mostrarem nada de diferente, tirando o jogo contra o Inter. E eu acho que essa pressão positiva, assim, se a gente ganhar 2 ou 3, nós vamos, parece que é uma esperança nossa. Pelas entrevistas que eu vejo, que eu vi a última do Ramiro e do próprio Mancini, eu não vejo eles com esperança nenhuma, nem da gente chegar em algum lugar ali. Todos falam que a luta é contra o rebaixamento. E a gente acha que faz essa, ganhamos 2, 3 e vamos chegar lá em cima. Eu acho que eu não vejo eles com essa vontade toda, não. O Corinthians tá jogando mal o ano inteiro, não interessa se tem pressão ou não. Sem pressão nenhuma, eu espero que o Corinthians consiga desempenhar melhor. Mas como você falou, nessa semana, já na primeira partida, talvez sem pressão contra o Atlético Goianiense, não mostrou nada. Aliás, lembrou demais a equipe que jogava com o Thiago Nunes, em vários momentos sem interesse na partida. E também não foi bem na partida que deveria ir melhor, que tava ali brigando pela classificação, né? Mas eu tô curioso para ver como é que o Corinthians vai se portar agora com tempo para treinar, que era algo que todo treinador estava pedindo, e vai ter esse tempo até o início da campanha do ano que vem, que vai ser em fevereiro, né? Que vão emendar as 2, depois deve começar uma correria de novo. Eu tô interessado em ver como que o Mancini vai conseguir, se ele vai conseguir aproveitar esse tempo livre, porque a gente também via muitas vezes os treinadores com tempo livre e não conseguindo trazer resultado, né? O Coelho foi assim, o Thiago Nunes foi assim, então eu tô curioso para ver o que o genial Mancini vai aprontar aí com essas semanas livres, né? E se é que vai conseguir trazer
alguma coisa mais interessante pra esse clube. Não, o que incomodou, acho que também principalmente nesse último jogo, não é nem a questão de não conseguir a vitória, esse empate modorrento, mas é o time em jogada que a gente jogou. Né? Esse é o que incomoda, né? E acho que nesse sentido a torcida vai sempre pegar o pé. O time jogar desse jeito, a torcida vai ficar matando, né? Porque o que o time é limitado, a gente sabe. A gente não tem expectativa nenhuma de que alguém ali... quer dizer, o Ícaro acha que o Luan vai voltar a jogar bola, né? Mas fora o Ícaro e o Luan, né? Ele nem tá aqui pra se defender, Gibson. Pô. Mas esse que é mais legal. Ele vai ver depois e vai falar, puta, que desgraçado, ele me chavou lá. Então, mas fora isso aí, acho que ninguém tá esperando nada demais desse time, né? Exceto boa vontade, exceto garra, né? Seria um bom começo. Por isso que eu tô falando que a gente tá na zona morta, entendeu? Ninguém tá com muita esperança, mas a gente tem esse tempo justamente pra pensar no nosso futuro. O que eu acho que pode ser interessante se tiver alguém ali pensando no futuro, né? Apesar que ele tem 2 semanas perigosas aí, né? Ele tem Atlético Mineiro e Grêmio. Então, mas eu acho que fica perigoso, claro, 2 derrotas ruins, como a gente teve, a única derrota do Mancini foi aquela terrível, né? Se ele conseguir outras 2 derrotas dessas, aí realmente a pressão volta com tudo. Mas acho que depende agora, nesse momento, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians está em 9º lugar ali, mas nem aproveitamento, está em 12º, fora de risco de zona de rebaixamento, é o momento, esse momento. Não tô falando que esse momento vai durar eternamente também, né? Enfim. Mas eu acho que o Corinthians pode se programar, usar esse momento, se manter nesse momento, talvez querendo alguma coisa a mais e pensar no ano que vem, né? Que eu acho que é o que é mais importante. Maxwell Costa está falando que o Mancini é fraco e tá reclamando porque ele não coloca o Cantígio no jogo. Talvez o Maxwell devesse assistir a coletiva do Mancini depois do jogo. Ele justificou e até lamentou. Ele justificou que quando ele coloca o Cantígio, a equipe fica mais aberta. Ele queria fechar mais a equipe ao colocar o Gabriel e o Xavier. E ele mesmo falou que não deu certo o que ele tentou, né? Acho que ele errou ontem, mas quem nunca errou na vida? Ele errou, no primeiro tempo ele errou, infelizmente. Eu acho estranha essa ideia de fechar o time contra o Atlético Goianiense, né? Desde que o Mancini saiu do Atlético Goianiense e foi pro Corinthians, os 2 times, de certa forma, seguem caminhos opostos, né? O Atlético Goianiense vinha numa queda, o Corinthians vinha numa certa ascendência. E aí, quando chega nesse jogo e tem esse empate, isso dá uma... pro Atlético Goianiense é um momento positivo e pro Corinthians é um momento negativo. E realmente, o Cantígio... eu até entendo, de repente, tentar alguma coisa nova na escalação normal, mas durante o jogo também entrou o Camacho, não entrou o Cantígio, né? Então é um pouquinho preocupante isso aí. E tem coisas que atrapalham. Você vê, o garoto lá, o Mantuan, começou a se encaixar no time, se machucou, vai ficar fora aí até ano que vem, né? O Casares começou também a jogar bem no time, se machucou também, né? Então, e a gente não tem peça de reposição, né? Então, os poucos caras que começam a encaixar, dar alguma espécie de velocidade, de objetividade pro jogo, se machucam, a gente fica na mão dos Luan da vida, né? Do Vital, né? Do Vital, então. Cada um tem o corneta preferido aqui, né? Mas assim, eu sinto ainda o Mancini ainda tentando descobrir o elenco, né? Ele tá apenas a 5 jogos na equipe e já chegou jogando, né? Ele não teve tempo pra entender melhor cada jogador e tal. E ele, na coletiva mesmo, ele fala que tá atrás dos 11 titulares. Ainda não tem esse time titular. Não, a impressão que eu tinha é que, assim, ali atrás, eu acho que o Mancini já tinha achado a formação dele. Formação dentro do possível, claro, né? Porque tem o Marlon ali, né? Enfim, temos o Marlon, né? E é a formação possível. O Bruno Mendes pisou na bola, né? Mas só com a volta do Fábio Santos ali, já deu um upgrade na lateral ali fenomenal, né? Não dá pra comparar, né? Na volância que eu sinto ele perder, que ele troca toda hora de volante. Lá na frente ele tem uma ideia do que ele quer fazer ali na frente, né? Pelo menos por enquanto não conta com o Jô, e acho que o Bozelli não volta mais, enfim, sei lá, tá lá encostado, mas... mas a sensação que eu tenho é que o problema dele, onde a dúvida dele bate mesmo, ela é na volância ali, né? Mas acho também porque os jogadores do meio de campo do Corinthians oscilam muito. Sim, sem dúvida. Mais do que a zaga, mesmo com o Marlon. Eu acho que os jogadores... Você vê que o Xavier vinha bem, faz umas 2 partidas que ele não consegue acelerar o jogo. As 2 últimas agora ele não conseguiu acelerar o jogo e o Ederson é um alto embaixo, alto embaixo, alto embaixo. Ele não consegue formar um meio de campo também por causa disso. Sem dúvida. As dúvidas que ele tem na volância ali são enormes. A gente percebe isso pelas alterações que vem acontecendo.
E como a Ana bem lembrou, pela oscilação dos próprios jogadores, né? Ele tá dando confiança pro Xavier, mas nessa semana ele ficou devendo. O Ederson tem mostrado realmente, como a Ana falou, uma montanha-russa, né? Vai pra cima e pra baixo, assim, o melhor dele e o pior dele são enormes, assim, e ele fica... Numa mesma partida, inclusive, ele tem lances interessantes e lances bem fracos. Então... Mas faz tempo que essa montanha-russa não sobe também, né? Que o pessoal falou mal dele, mas eu acho que o jogo contra o Inter ele foi bem. Foi bem. O time todo como um todo foi bem, né? Eu gostei da presença dele. Podia ser melhor, podia. Mas ele não foi mal, não. Não, e mesmo o jogo contra o Inter, cara, o time errou passe pra caramba, o time foi limitado na criação, mas tava jogando com uma vontade que a gente não via faz tempo ali, e não voltou, essa vontade desapareceu, né? Essa vontade sumiu, essa vontade faz toda a diferença na hora do jogo, né? Porque mesmo no dia que você tá ali com... que tudo é dando errado, que você não acerta o passe, mas você não deixa o adversário jogar, pelo menos, né? No jogo contra o Inter, o cara do Inter pegava a bola, tinha um marcando, já tinha uma sobra do cara do Inter. Agora a gente vê cara ali que não tem nem opção pra passar a bola. O cara tá ali, o cara mais próximo dele tá a 20 metros. Essa semana foi apresentado o Gemerson, né? Já todo mundo falou que ele ia chegar, chegou, foi apresentado, já tá treinando com a equipe. Já tá no bid, já pode jogar, teoricamente, se o Mancini quiser. Não sei se ele vai querer pra próxima partida já contra o ex-time do Gemerson, né? Não sei se ele vai apostar na lei do ex pra colocar o zagueirão lá. Mas tá apresentado aí. E a Ana tem uma expectativa grande com relação ao Gemerson, né, Ana? Você tá louca pra ver ele tomar a posição do Marlon. Desde que ele esteja em forma, pra mim não tem nem dúvida. Não tem comparação. Sinto muito pelo Marlon, mas ele não tem condição de jogar com a camisa do Corinthians. Isso já foi provado. Eu gosto que a Ana é educada, né? Ainda dá um sinto muito pro Marlon. Desculpa aí, mas... Desculpa aí, mas você não tem chance. Desculpa aí, mas você se ferrou. Não, mas acho que ele se deu bem, porque ele saiu de último reserva pro Cruzeiro pra titular do Corinthians em 15 dias. Isso é uma virada que não acontece na minha vida, assim, por exemplo. Aí ele tem que agradecer o Bruno Mendes, que tava com a chance no colo dele ali e só fez cagada depois que ele entrou lá. Mas o Marlon quase teve um jogo de Bruno Mendes aqui nesse jogo contra o Atlético Goianiense, né? Faltou pouco pra ser um jogo de Bruno Mendes ali. Faltou um adversário mais qualificado. Talvez, talvez. Mas eu acho que a questão com o Gemerson é a parte física mesmo, né? Porque ele não tá sem jogar desde o começo do ano. A não ser que ele tenha de alguma forma se mantido de uma forma física excepcional. E tem aquilo, né? Falam que existe a forma física e existe a forma de campo, né? O cara tem que se entender em campo com aquilo, né? Não é só se manter em forma. Entender o timing da bola, entender o jogo e tal, isso é uma outra coisa. Então, a não ser que o bom é que vai ter uma semana para treinar e pegar, né? Mas de repente tem que ver se nessa semana o Gemerson vai conseguir mostrar essa forma de campo, essa forma para jogar um futebol já no próximo fim de semana, né? Mas eu acho que também não pode precipitar com o Gemerson. Deixa ele entrar, porque se tem alguma coisa que evoluiu foi a defesa, né? A gente não vê o Cássio sofrendo que nem a gente estava vendo com o Coelho. Não pode ter pressa aí. Outra contratação que tá para pintar aí no Corinthians, né? É o Jonathan Cafu, atacante, a pedido do Mancini. Já treina lá no Corinthians, mas ainda não foi anunciado e tal, faltam alguns detalhes. A gente imagina que essa semana já possa jogar. Eu confesso que eu nem sabia quem era esse cara. Alguém sabia daqui quem era o Jonathan Cafu? Eu lembrei no São Paulo, só lembrava dele no São Paulo. Eu já ouvi falar, mas nada como destaque, assim, né? Não era um cara que chamou a atenção de falar, nossa, esse cara joga bem. Eu simplesmente soube que era um jogador que tinha jogado no São Paulo em algum momento. É isso. E os números dele são desanimadores, né? Quando a gente pegou o scout dele, é horrível, né? É lastimável. Então, eu não sei qual é a esperança que alguém tem vendo aqueles números de falar, porra, é o cara que a gente precisa. Enfim, eu estranho um pouco essa contratação também. Eu acho que ele chega... Talvez a grande vantagem dele com relação ao Mosquito, ao Natel, ao Davó, ao Everaldo e tal, é a experiência, né? Um jogador de 29 anos já, com experiência na Europa. Você pode até questionar se é grande ou se é pequeno, enfim, mas com experiência
no futebol europeu. Não, eu tô tentando justificar a contratação dele, que eu acho meio injustificável, eu pessoalmente. Mas eu acho que ele chega... A grande vantagem dele é a experiência. Ô Gui, é vantagem ou desvantagem? Porque ele já teve tempo pra mostrar e não mostrou. Mas eu acho que a gente entende eu acho que o Mancini, eu não entendo nada, porque eu nem sabia que ele existia. Eu acho que o Mancini entende o quanto ele consegue tirar do Jonathan Cafu. Eu acho que se ele vê o Natel, a gente não sabe o futuro dele, ele não sabe, ele tá se construindo ainda. A gente vê o Mosquito, a gente também não tem muita ideia do que ele vai fazer no futuro, qual é a do Mosquito. A mesma coisa com o Davó e tal. Acho que num certo sentido, o Jonathan Cafu é uma coisa mais consolidada, entendeu? E aí talvez a aposta nele é que ele vai conseguir produzir o que ele já produziu nos outros times, e tá tudo bem. É isso que o Mancini espera dele e tá tudo certo. Então, mas o scout do cara é horrível. Se ele reproduzir o que ele fez nos outros times, ele tá ferrado. O Avelar tem mais gol que ele. Não, mas acho que o gol nem é o melhor parâmetro pra falar de um jogador no estilo do Jonathan Cafu, que a ideia é mais, acho que ele é mais aquele jogador dos lados, né? Que é aquele jogador que o Corinthians está tentando achar desde o começo do ano e não encontra. Trouxe o Mosquito de volta para isso, manteve o Everaldo, trouxe o Léo Natel pensando nisso, tentou aí várias coisas e agora está tentando mais uma vez. Não sei se é um jogador de raça, se é um jogador driblador de fato, enfim, é complicado, realmente. Não, é difícil você pensar, esse jogador que o Marcos Pinheiro falou, perguntei para um São Paulino fanático se lembra do Jonathan Cafu. Sabe o que ele respondeu? Que nem lembrava. Nunca nem vi. Então, se o São Paulino não lembra do cara, que dirá o corintiano pensar, nossa, esse cara vai fazer a diferença, vai fazer... É estranho, mas algum motivo tem pro Mancini pedir ele aí, né? O melhor momento da carreira dele foi exatamente quando ele saiu do São Paulo, foi jogar num time Ludogorets. Ludogorets, búlgaro. Ludogorets, Que aí fez, sei lá, a melhor média de gols dele foi nesse time aí. Questiona essa contratação e questiona ainda mais o tempo de contrato, né? Para um jogador de 29 anos, com esse passado que o Gibson já mostrou aí, um contrato até 2023, me parece demais exagerado. É querer demais que esse cara brilhe no Corinthians, né? Bom, e a próxima partida do Corinthians é no sábado. O Corinthians vai jogar sábado de novo contra o Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, 19h. E vocês sabem quantas vezes o Corinthians já jogou pelo Campeonato Brasileiro como mandante no sábado contra o Atlético Mineiro? Nenhuma. 3 vezes. Quase. Foram 4 jogos. 2 vitórias corintianas e 2 empates, nenhuma derrota. O último jogo do Corinthians como mandante pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o Atlético Mineiro foi em 2018, 1-1. O gol marcado pelo Corinthians foi do Pedrinho e quem empatou a partida foi o Fábio Santos de pênalti. Agora o Fábio Santos está do nosso lado, né? Mas o que vocês esperam para essa partida contra o Atlético Mineiro? Eu acho que vai ser pedreira. Bem complicada. Vai testar esse sistema defensivo do Mancini, que está se solidificando um pouquinho mais. É difícil falar isso como corintiano, mas é um jogo que o Corinthians tem que tomar cuidado para não tomar uma saraivada. Se sair daí com empate, a gente tem que ficar feliz nesse momento. Óbvio que uma vez que começa o jogo, tudo pode ser diferente, né? O Corinthians pode construir um jogo diferente e tal, e você esperar um resultado melhor a partir disso. Mas agora, no pré-jogo, uma semana antes, tendo visto que o Corinthians, da forma que entrou contra o Atlético Goianiense, não tenho muita expectativa positiva para o Corinthians nesse jogo. Sem contar os desfalques, né? Como até o Hélio lembrou agora aqui no comentário do Facebook, ele falou: Fábio Santos, Otério e Casares não jogam. Casares já acho que ia jogar mesmo, porque tá machucado. Mas o Fábio Santos e o Otério não jogam. Eu fico muito preocupada com o Xavier não jogar. Tenho uma dúvida ali de quem vai substituir o Xavier, porque se ele botar o Gabriel... Apesar disso, o Corinthians joga muito bem contra time grande. Ele tropeça e se embaça contra os times pequenos, mas joga bem contra time grande. Eu aposto numa vitória do Corinthians semana que vem. Eu sempre aposto em vitória corintiana. 1-0, gol do Davó de novo. Vamos ver o que o genial Mancini vai aprontar. É até bom as expectativas. Você cria uma expectativa. Eu quero ver qual é a escalação do Mancini de hoje. Mas eu acho que ele deve colocar o Gabriel na frente da zaga. Enfim, ele é o volante que tem entrado
se não como titular, mas ele tem entrado com uma certa constância, eu imagino que ele vai colocar. De segundo volante eu imagino, aí eu já estou começando a chutar, mas eu imagino que ele vai dar uma chance pro Camacho. Acho que ele não vai dar uma chance pro Cantígio, não vai ser nessa partida. E eu falei do Davó, apesar disso, eu acho que se o Jô já tiver em forma, em condições, o Jô deve jogar essa partida também. Eu ainda acho que tem que jogar os melhores Davó e Jô, os dois pra frente. E ali no meio tem que pensar, o Arauz fez uma das melhores partidas dele no Corinthians, que não quer dizer muita coisa, mas uma das melhores partidas dele no Corinthians foi exatamente contra o Atlético Mineiro, aquele primeiro tempo contra o Atlético Mineiro dele, né? Então, de repente, surge aí uma possibilidade. O Arauz é uma grande incógnita, né? Ele toda vez que chega um treinador, ele sempre vai parar no limbo, assim, rápido. Não interessa quem tá treinando, ele é escanteado rapidamente. Apesar de muitas vezes na fala, eles falarem que contam com ele, que vão conseguir trazê-lo e tal. Mas para mim ele ainda é uma grande incógnita. Eu acho que ele é uma possibilidade pelo tamanho dos desfalques que o Corinthians tem para essa partida e pelo fato dos jogadores que estão entrando no lugar desses desfalques não estarem correspondendo. Uma hora vai chegar a vez do Arauz ali tentar corresponder. Mas ele, até o momento, não conseguiu fazer isso com nenhum treinador, né? Sei lá, o Ederson conseguiu jogar 3, 4 partidas boas. O Arauz não conseguiu nem isso, né? E eu tô falando do Ederson, não tô falando né? de grande... Nas melhores partidas do Arauz, ele jogou um tempo bom e um sumido, né? Então... E não teve uma sequência, né, de fato. Bom, o Fábio falou bem, né? Nem num jogo inteiro ele consegue fazer com constância, né? Um tempo interessante, outro mais ou menos. Na partida seguinte ele já logo é substituído e vai pro esquecimento. Então não tenho muita expectativa nisso, mas eu acho que, como eu já falei aqui nesse podcast, o Mancini está tentando descobrir o elenco. E talvez nesse descobrir vai dar uma chance pro que pode, de repente, sei lá, ser iluminado, brilhar e aproveitar essa chance, né? Ele tá tentando conhecer o elenco, né? Como ele mesmo falou. Então acho que vai pintar surpresas nessa escalação, ainda mais pelo número de desfalques aí que o Corinthians tem, né? Desfalques técnicos, desfalques contratuais, desfalques por contusão, enfim, por cartão, tem todo tipo de desfalque aí o Corinthians. Dá pra montar um time de 1 a 11 de desfalques. O Corinthians é mais desfalque que titular. Então, No time do desfalque, o Bozelli é titular, Gibson? Não, porque o Jô tá desfalcando também. Mais comentários aí? O Carlos da Linha falou que o Atlético vem forte. E que o Corinthians vai ter que jogar igual jogou contra o Inter. Né? Com a mesma intensidade. Vai mesmo. Se jogar mole contra o Atlético Mineiro, foi o que o Fábio falou. A gente corre o risco de tomar um chocolatão aí. E talvez essa seja a minha expectativa, né? Quando jogou recentemente contra um time mais forte, mais bem posicionado, com mais tempo de treinamento, conseguiu igualar na vontade, né? Na vontade, não foi na técnica, foi na vontade. E eu realmente espero que o Corinthians consiga fazer o mesmo nessa partida contra o Atlético Mineiro, né? E lembrando que o Atlético também tem essas. Às vezes eles goleiam, mas às vezes ele também é goleado. Esses times do São Paulo tem essa característica, né? Eu acho que a gente pode ter esperança de ser o time a golear. O dia da caça, né? Não do caçador. Acho que tem que ter esperança aí que o genial Mancini vai armar uma arapuca, né? São Paulo. Caramba, a gente tá saindo aqui com a expectativa de golear o Atlético Mineiro, hein? Tá bom aqui, né? Começou o podcast e foi falando, então, um empate tá ótimo, tá saindo. Isso porque não tem pressão, né? Não tem pressão. Não vai golear, tem que golear esse Atlético Mineiro aí, pô. O Pilon lembrando aqui que daqui a pouco começa o jogo do futebol feminino. Mas o Fábio quer fazer uma atualização das meninas? Antes da gente encerrar esse podcast, que todo mundo ir pra TV acompanhar o jogo. Aliás, primeiro vamos falar, a gente começou um pouco mais cedo esse podcast hoje, ao invés das 8 foi às 7, justamente por causa do jogo das meninas aí, pra todo mundo que nos assiste poder assistir o jogo das meninas também. Importante, né? As meninas vão jogar agora contra o Palmeiras às 8 horas. Na Band, vai passar esse jogo e conseguiu essa classificação na segunda-feira dessa semana, ganhando de 2-1 do Grêmio. Já tinha ganhado a primeira partida por 3-0, ganhou de 2-1 aquela com gol da Gabi Zanotti, gol da Tamires também, e aí conseguiu essa classificação. No meio da semana, pegou o Juventus pelo Paulista, aí já entrou com um time um pouco mais reserva, um pouco mais alternativo,
ganhou de 3-0 com gols da Campiolo, da Gabi Nunes e da Diane, né? E com isso já estava garantido antes, né, na próxima fase do Paulista, mas vai se mantendo aí na primeira colocação do grupo com 100% de aproveitamento. O importante agora realmente é esse jogo contra o Palmeiras, que vai começar daqui a pouco, o primeiro jogo da semifinal do Brasileiro. Esse jogo vai ser no Allianz, né, na arena lá do Palmeiras, e o jogo de volta, importante falar, vai ser na arena do Corinthians. Não vai ser na Neoquímica Arena. Vai ser na Neoquímica Arena, exatamente. Vamos falar o nome. Na Neoquímica Arena. Na Neoquímica segunda-feira Arena também. Vai ser na segunda, pelo que eu entendi. Na outra... Segunda-feira. Na outra segunda-feira, certo? Vamos falar o nome da Neoquímica, porque eles pagam o nosso salário aqui. Se eles dessem um remedinho pra dor de cabeça, já tava bom, né? Todo jogo do Corinthians dá um remedinho pra gente vir fazer a live. Ou dá um Epocler, né, pra segurar o fígado. Tem que beber pra caralho depois desse jogo, né? Mas não pode beber na Neoquímica Arena, porque não pode beber com... Não Tem pode toda uma beber variedade de medicamentos que eles podem oferecer. Isso aqui é importante aí. Pode ser um engolve para comemorar também, né? Depois de comemorar as vitórias, o campeonato brasileiro, que depois de golear o Atlético Mineiro, o Corinthians vai subir aí no brasileiro e vai decolar. Vamos encerrando esse podcast 221, mas não sem antes. A Ana vai lembrar as nossas redes sociais. Aê, vamos lá. Certo, Ana? Opa. Certo. A gente Tá com cola aí ou tá sem cola? Tô com cola. Tá com cola. A gente tá ao vivo no Face e no YouTube. Além disso, a gente tá aí no Insta, o Telegram, o TikTok, o Deezer, o Spotify, o iTunes, o Twitter e o SoundCloud. Todos Irmandade Corintiana, excetuando o Twitter, que é Irmandade Timão. Aê! Foi a mais esperta, né? Fez a colinha. A gente fica todo mundo tentando lembrar aqui. A gente tá há 2 anos com a galera tentando lembrar aqui. A Ana foi a primeira que realmente anotou tudo. Fez um método infalível. Descobriu, assim. Por isso que ela é médica. Ana. Tá vendo? Por isso que ela é médica, bicho. Pô, ela foi bem na FUVEST. A gente só bando de ruela aqui. Espero que ela não tenha levado cola pra FUVEST, hein? Só estudar. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Esperamos uma semana sem pressão, né, Fábio? Isso. Do Corinthians. E que a semana das meninas seja excelente aí também, né? Sem dúvida. É isso aí. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!